Bem, então eu estava falando dos fungos com função saprofágica, né? Ou seja, eles fazem a decomposição da matéria orgânica. Eles quebram a matéria orgânica e eles são essenciais na reciclagem da matéria. E lembra, essa é a função ecológica dos fungos. Beleza? Reprodução sexuada e assexuada. Você percebe que os fungos eles têm uma diversidade reprodutiva muito grande, né? Eles precisam se dispersar, né? A reprodução sexuada é responsável pela variabilidade genética e a reprodução assexuada é responsável pela sua dispersão em maior quantidade. Legal? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 características essenciais dos fungos. Aí eu preciso que você entenda, que você saiba, que você leia. Por exemplo, não pode errar, né? Aclorofilados, heterótrofos, que mais? A hifa, micélio, que mais? A parede celular e a reserva. Pronto. Eu já acertei a prova. Já acertei. Esses 5 ou 6 itens que eu falei, eles serão cobrados na prova. Beleza? Confie. É isso que é cobrado na prova. Legal? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar todos esses itens e eu vou mostrar para você com mais clareza, né, tudo que eu havia comentado agora. Tá legal? Vamos lá então. Aí eu tenho fungo, né? Aqui o exemplo clássico de um fungo é o cogumelo, né? O cogumelo, o pessoal aí que já viu aí que nos desenhos animados aparecem os cogumelos, agora eu não consigo lembrar bem, mas tem desenho animal que tem cogumelo, tem gente que faz chá de cogumelo, não é isso? A manita é um fungo exageradamente tóxico, não é isso? Então os caras fazem chá alucinógenos, né? Nós temos fungos que são essenciais para a produção de alimento, por isso que é importante você estudar fungo, por causa da sua importância na produção de alimentos, na produção de bebidas, né? Cerveja, vinho tem função, bolo, pão, alimento. Então, como o fungo tem uma importância muito grande alimentar na sociedade, por isso que é cobrado fungo nas provas. Legal? Então eu tenho o fungo, que é o cogumelo, e eu vejo a sua estrutura interna. Ó, os filamentos, cada filamento é chamado de hifa. E o conjunto de hifas eu chamo de micélio. Beleza? Cai na prova? Não, cai não. Estou só falando de besteira mesmo, tá? Só besteira. Isso cai na prova. Então, hifa, filamento encontrado em fungos. Micélio, conjunto de hifas. Tranquilão? Beleza. Vamos lá. Tá, e essas hifas, Walter? Essas hifas, elas têm função reprodutiva, sexuada e assexuada também. Hifa tem função também de absorção de nutrientes. Hifa não é raiz, porque raiz é característica de vegetal. E nós estamos falando de fungos. Legal? Fungo não é vegetal. Fungo é o quê? Fungo. Beleza? Pertence ao reino fungi. Legal? Então eu tenho tipos de hifas. Olha essa hifa. Cenocítica significa que elas têm vários núcleos e ela não tem septo. Ó, ela não é separada. Não é separada. Então, cenocítica significa que ela tem vários núcleos e não é septada. Aí nós temos hifas septada com um núcleo por célula. Espera aí, bora mudar o nome? Ela é septada com um núcleo, unicariótica. Beleza? Então existe uma hifa septada unicariótica, só tem um núcleo por célula. O que mais? Hifa septada dicariótica, com 2 núcleos.
Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Mais uma imagem, Walter, mais uma imagem, beleza? Aí eu tenho, ó, tipo de hífen. Olha os septos, aqui essa imagem é até mais agradável, dá para perceber a presença dos septos, ó, cada septo, isso aqui tudo é uma hifa, e cada bolinha azul é um núcleo. Então nós temos hifa septada e hifa não septada com vários núcleos. Eu chamo isso de cenocíticas, vários núcleos, cenocíticas. Tranquilo? Dá para levar? Beleza. Então, vamos lá, meu amigo. Bem calmo para você depois não dizer que o professor, o professor ensinou direito, o professor agora é marginal. Legal? Então, qual é a função da hifa? Hifa tem função reprodutiva de absorção de nutrientes. Legal? As hifas são filamentos encontrados somente em fungo. Beleza? Legal. E o conjunto de hifa eu chamo de micélio. Beleza? Vamos lá. Olha aí, parede celular de fungos. Lembra que eu havia comentado para vocês? Lembra? Lembra? Fungo tem parede celular. Aí o cara fala assim, pô, uma parede celular não é característica de vegetal? Lembra? O ancestral. É o mesmo ancestral. Ancestral. Então apareceu uma característica da sua ancestralidade. O que é isso, Walter? É verdade. Parede celular. Mas parede celular não é de vegetal? Sim. Então ele trouxe um caráter evolutivo. Perfeito? Legal. Agora presta atenção. Só que essa parede celular não é de celulose, é de quitina. Parede celular de quitina. Quitina é um polissacarídeo encontrado no exoesqueleto dos insetos. Tranquilão? Posso seguir? Então vamos lá. Aí eu temos aqui, ó, os micélios, o micélio, que é a união de hifas. Olha, esse micélio aqui, ó, inclusive ele é septado, e observa que o septo ele tem passagem, ele não é fechado completamente. Por quê? Porque é uma célula, tem protoplasma, precisa passar água, precisa passar nutriente. Então se fechar totalmente, não tem como receber nutriente. Por isso que entre os septos existe uma passagem. Beleza? Então olha, núcleos haploides geneticamente idênticos dentro da mesma hifa. Núcleos haploides ou diploide, vai depender se é unicariótica ou dicariótica. Legal? Muito bem. Bom, o que é isso? Muito bem, isso aqui é o exoesqueleto dos insetos, é uma muda. Lembra da muda? Os insetos sofrem muda. Equidise, lembram disso? Né? Afetado, induzido por um hormônio chamado equidisona. Cara, lembrei, muito legal, né? Equidisona nos insetos faz a muda. E este inseto está fazendo muda aqui, ó. Está fazendo muda. Então, por que eu botei isso? Eu botei para você perceber que esse material aqui, ó, é quitina, é um polissacarídeo existente no exoesqueleto dos insetos. Mais claro que isso, impossível, não é isso? Muito bom, né? Até interessante aqui, ó. Olha, o gafanhoto e na antena do gafanhoto uma formiga. Olha aí, tá vendo? Estão dançando forró. Continuando. Fungo com característica saprofágica, sapropodre. Meu amigo, isso aqui é bolor. Eu queria ver, é tão legal. Esses bolores, digamos que você chegue da festa, chega com fome da festa, chega em casa, aí tu abre a geladeira, pega o pão, né? Ou então no armário tu pega o pão. Quando tu pega o pão, esse pão é de 2 semanas lá, certo? Aí tu vai encontrar o pão com bolor. Sabe o que as pessoas fazem? Elas pegam a faca, cortam o bolor, joga fora, passa a manteiga, bota o queijo, aquele queijo que abre dentro da geladeira, tá na geladeira, e tá com aquela mancha verde, sabe? O cara vai lá e pega a faca e corta o queijo e joga fora. Aquele presunto que tá roxo, ele vai e corta o presunto e joga fora, né, a parte, e bota o queijo furado, o presunto furado no pão fungado. E aí ele come, certo? Isso ele chegou 3 horas da manhã, porque ele estava no boi, vendo Caprichoso e Garantido, né? Muito bem.
dançando lá, tá. Aí ele, meu amigo, ele comeu. 2 horas depois, parece que a barriga assovia, assim. Meu amigo, ele sai correndo pro banheiro. Chega no banheiro, ele senta no vaso, e o pescoço entra assim, ó. Tchau! Tanta diarreia. Por que isso? Porque quando você tira o fungo, você verdadeiramente não está tirando o fungo, né? O fungo verdadeiro está lá dentro do pão. Então, se você encontrar um pão fungado, jogue fora, mas jogue fora. Não pode comer alimento com fungo. Vai te dar uma diarreia, coisa de filme, entendeu? Coisa de filme, impressionante. Tá legal? Então não faça isso. Então o que eu estou vendo aqui verdadeiramente é só a estrutura de reprodução. Onde está o fungo? O fungo está lá dentro. Pegou o pão fungado, jogue fora. Tranquilo? Beleza. Outro exemplo, olha aí as frutas. As frutas todas fungadas. Fungou, apodreceu, jogue fora. Não vai inventar cortar a parte podre e comer. Não faça isso. Vai te dar uma infecção intestinal impressionante. Legal? Vou beber uma água, tá legal? Muito bem. Espera aí, meu copo. Beleza? Meu caro vestibulando, presta atenção. Nós vamos ver essa aula, beleza? E eu vou fazer uma outra gravação só de exercício, tá legal? Eu vou fazer pelo menos uns 25, 30 questões de exercício de fungos, tá? Já dei a aula, já gravei a aula de Reino Monera e já gravei a aula também de populações da ecologia. Vou gravar uma aula de biomas, vou gravar uma aula também de talassociclo, liminociclo, tá? Talassociclo, epinociclo e liminociclo, chama de biomas, são os biomas, os ecossistemas maiores, tá? Inclusive eu vou falar dos seres abissais. Fiquem aguardando, tá? Que eu vou fazer uma lista de exercício espetacular para nós resolvermos aqui, tá legal? Continuando. Olha só, era o que eu havia falado para você. Olha, o pão fungado, confere? E aqui, olha o que nós temos aqui, ó. Ó, isso aqui é a estrutura de reprodução do fungo, ó. Pá, 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 vai liberar o fungo. Mas onde está o fungo? A parte vegetativa do fungo está onde? Está dentro do pão. Por isso que eu digo para você, pegou um pão fungado, jogue fora. Não adianta ficar com o pão. Não invente isso. Tá bom? Muito bem. Vamos ver agora. Não vai tomar susto. Se você tiver um problema desse, vá ao médico, vá a um dermatologista. Observe. Olha aí. Nós chamamos de onicomicoses. São as micoses. São os fungos causadores de doença. Tá? Então, neste caso aqui, o fungo invadiu, olha, invadiu as unhas, ó, invadiu as unhas do nosso amigo aqui, ó. Olha o buraco dessa unha, observe. Isso aqui não tem jeito, vai ter que ser tirado da unha, tá certo? Os medicamentos para fungo tem que ser passar o medicamento, mas também precisa tomar comprimidos de medicamentos antifúngicos, tá bom? Então, para esse indivíduo, o tratamento vai ter que ser cruel, né? Então, aqui eu tenho fungo causador de doença, nós chamamos de onicomicoses. Legal? Olha o da tua unha aí, né? Lava teu pé, meu irmão. Confere? Vamos lá. Dá para perceber? Dá para perceber que existem umas manchinhas aqui, ó, na pele desse rapaz? Olha aí, isso é uma manchinha. Essa manchinha é chamada de pano branco. Tá certo? É o famoso pano branco. Onde é que se pega pano branco? Pano branco se pega vestindo roupa dos outros.
roupa úmida, legal? Entrando em piscinas maltratadas, piscinas que não são cloradas. Então o contágio normalmente vem de quem? Vem dos outros. Contato, roupa molhada, não se usa toalha dos outros, não se usa roupa dos outros, não se usa roupa molhada. Legal? Muito comum isso aqui quando você vem de praia, quando você vem de piscina, entendeu? Uso de toalhas molhadas, areia de praia. Quando vem da praia, precisa tomar um banho. Não é aquele banho rápido. Mas eu já vim da praia, já me molhei. Não existe isso. Tem que tomar um verdadeiro banho. Tem que enxugar bem os cantos, o sovaco, os cantinhos, virilha, entre os dedos. Precisa enxugar bem, principalmente no verão. Por quê? Porque as micoses adoram um ambiente quente e úmido. Então, para nós que estamos na Amazônia, é um prato cheio. Então, nós temos aqui o mundo dos fungos. É impressionante. Por quê? Porque a Amazônia é úmida, tá certo? Úmida e quente. Então, aqui é o mundo dos fungos. Não tem como fugir. Qual é o nome disso aqui? O famoso pano branco. O pano branco é uma micose. Vamos lá. Beleza. Aí eu vou te mostrar agora o fungo como causador de doença. Lembra? Parasitas. Meu amigo, esse aqui é a criptococose. Criptococose. Olha. Causado por um fungo chamado Cryptococcus. Na verdade, o fungo é o Cryptococcus. Criptococose é a doença. Tá legal? Muito bem, agora presta atenção. Que bicho é esse? É um pombo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O pombo é brasileiro? Tem pombo na tua cidade? Tem pombo na tua casa? Tem na tua cidade? O pombo é brasileiro? O pombo não é brasileiro, o pombo é europeu. Quando os europeus vieram para o Brasil, trouxeram os pombos. Tá certo? E as linhagens de pombo foram se alimentando e foram reproduzindo e foram migrando. E aí o Brasil todo tem pombo. Qual é o problema? Que esses animais não possuem predadores. Não existe um predador de pombo. Bom, se não existe predador de pombo e você é uma daquelas pessoas que joga pipoca na praça para pombo comer, você está alimentando o pombo. Quando você alimenta o pombo, a taxa de fecundidade dele aumenta, porque ele vira um pombo forte. Se ele é um pombo forte, ele reproduz bem. Então a taxa de fecundidade dele é alta. Então não tem quem coma o pombo, logo eles se reproduzem muito rápido. E sabe o que acontece? Quando os pombos reproduzem, aí eles vêm voando. Aí defeca. Quando ele defeca, cai na tua roupa. Mas esse não é o problema, que tua roupa tu bota na máquina e lava, então tu vai lavar a roupa. Não tem problema isso. O maior problema é que nas fezes desse pombo, as fezes dele são meladinhas, molhadinhas, né? Tem o fungo, Cryptococcus. Como tem o Cryptococcus, o que acontece? As fezes secam e o fungo está lá. E os esporos do fungo, quando o vento bate, ele leva os esporos. E você está lá na praça dando milho aos pombos. Aí você faz o quê? Respira. O fungo vai para onde? Para os pulmões ou para a pele. E aí começam as infecções. Na pele você consegue ver bem. No pulmão você começa a ter problemas pulmonares. Falta de ar, tosse. Começa parecido com uma pneumonia. Peraí, mas pneumonia não é causada por bactéria? Pois é. Se você cai na mão de algum inexperiente, sabe o que vai acontecer? Não faz o exame correto, sabe o que vai acontecer? Vai tratar como pneumonia ou tuberculose, que são doenças bacterianas, certo? E vão ser tratadas com antibiótico. E você não aprendeu há 10 minutos atrás que quem produz antibiótico não são os fungos? Então você praticamente estará alimentando o causador da doença. Então tem que tomar muito cuidado. Primeiro, não alimente os pombos. Existe até lei para evitar que mate os pombos. Tudo bem,
Ninguém vai matar pombo, legal? Seria até um crime matar o animal, tá certo? Mas é necessário fazer um controle populacional desses animais. Os animais, esses pombos, não podem ficar morando no teto da tua casa, reproduzindo, defecando lá, porque as fezes podem vir, o pó das fezes com esporos de criptococcus vai desenvolver uma doença chamada criptococose. Você entendeu então que é importante que a gente não alimente os pombos? Tranquilo? Beleza, legal. Tá tudo tranquilo aí, né? Tudo tranquilo. Então vamos lá. Tá aí o exemplo da criptococose, né? Criptococose. Aqui, olha só o problema pulmonar. Olha o problema pulmonar. Ó, aqui ninguém é médico ainda para saber. Você ainda não é médico. Vai ser médico, eu sei disso. Mas você ainda não sabe analisar, né, uma radiografia. Mas dá para perceber, por exemplo, aqui, ó, que aqui tá limpinho esse pulmão. Olha esse pulmão, esse lado do pulmão aqui, ó. Esse lado do pulmão. Tá horrível, tá esbranquiçado, né? Então não precisa ser um especialista em radiologia, né? Basta perceber que esse lado está branco, né? Então já se percebe que o indivíduo tem uma infecção pulmonar. Aí resta ao médico identificar se é uma infecção fúngica, se é uma infecção bacteriana, beleza? E agora em voga uma infecção viral. Então é importante que o médico consiga identificar isso, não é isso? Muito bom. Tranquilo? Dá para levar? Beleza. Vou beber mais uma aguinha. Aguenta aí, parceiro. Ali. Mais uma aguinha. Vamos continuar. Vamos lá. Olha aí. Outra doença, né? Chamada Histoplasma capsulatum. Ixi, né? Esse mesmo. Histoplasma capsulatum, né? Causa histoplasmose. Essa doença. Tá aqui o histoplasma. Histoplasma capsulatum. Olha só quem é o grande transmissor. Morcego, pato e galinha. Morcego, pato e galinha. Morcego, pato e galinha, né? Essa doença, histoplasmose, ela também é muito comum em espeleólogo. O que é espeleólogo? Espeleólogo é o especialista em cavernas. Por isso, entrou em caverna, máscara. Certo? Por quê? Porque os morcegos defecam. Quando defecam, o fungo se instala nas fezes, o histoplasma se instala nas fezes, né? As fezes secam, sobe o ar e você acaba respirando, né, o ar contaminado com histoplasma capsulado. Legal? E aí você pode desenvolver uma doença chamada histoplasmose. Percebam que não é fácil, não é? Importante que você conheça as doenças causadas ou transmitidas por pombos, doenças transmitidas por morcegos. E essas doenças são fúngicas. Beleza? Nós estamos acostumados a falar sempre em bactéria e agora em viroses, não é isso? Mas os fungos também são, principalmente na Amazônia. Legal? A terra dos fungos. Legal. Meu amigo, olha esse pulmão. Olha só. Olha só o pulmão. Olha esse pulmão. Beleza? Olha aí. Histoplasmose, histoplasma capsulatum, transmitido por morcego, galinha, pato. Legal? Muito bem. Que isso? A maldição da múmia. Não é isso? Já ouviram falar nisso? Quando as pessoas, quando os pesquisadores, paleontólogos, né, e egiptólogos, eles entraram na tumba de Tutankhamon. Lembram dele? Pois é, o faraó, quando entraram lá, aí perceberam que durante o tempo, aqueles caras que tinham invadido a tumba de Tutankhamon teriam morrido. Então era a maldição da múmia. Essa maldição da múmia nada mais é do que fungo. Por quê? Porque os caras entraram lá na tumba de Tutankhamon,
sem máscaras. O que aconteceu? O corpo está em decomposição. Apesar dos produtos que eles põem, 4.000 anos ali dentro, parceiro, tem que ter fungo, certo? E os fungos entraram no sistema respiratório dos pesquisadores, e os pesquisadores acabavam morrendo um atrás do outro, de câncer de pulmão, ou qualquer outra, uma histoplasmose, sabe lá, uma criptococose, uma doença pulmonar transmitida por fungos de 4 ou 5.000 anos dentro das tumbas egípcias. Tá aí o exemplo. Olha aí uma imagem, né? O egiptólogo, olha, trabalhando, estudando no sarcófago, né? No sarcófago de um Tutankhamon. Aí o que aconteceu? Acaba respirando, o cara tá sem máscara, acaba respirando, tem problema pulmonar e morreu. O que é isso? É a maldição de Tutankhamon. Não, isso não é maldição. Isso na verdade é fungo. Beleza? Vamos lá. Aí, meus amigos, presta atenção agora. Lembra quando eu disse que os fungos apresentam digestão extracorpórea? Pois é, digestão fora do corpo. Então tem o fungo, olha aqui as hifas, os filamentos das hifas. Aí pegou a hifa e aumentou o tamanho, olha. A hifa. Beleza? Olha que as hifas fazem, olha. Ó, elas jogam as enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas digerem quem? O amido presente no pão ou na pizza guardada no teu, né? Há mais de 2 semanas guardada na tua geladeira, né? Mesmo na geladeira aparece fungo. Olha aí, enzimas digestivas são eliminadas. As enzimas digerem o amido, né? Produzem glicose, que é o resultado da digestão do amido, e elas são absorvidas. A mesma coisa acontece com proteínas, né, que são quebradas, liberadas os aminoácidos, que são absorvidas pelas hifas. Então as hifas, elas têm funções iguais às raízes, mas não são raízes, ok? Porque fungo não é vegetal, fungo é fungo, beleza? Muito bom. E aí ocorre a absorção dos nutrientes. Isso cai em prova. Digestão extracorpórea cai em prova, você não pode errar. Legal, meu amigo? Vamos lá. Fungos mutualísticas são o que nós chamamos de micorrizas. Mico de micose, lembra fungo, e risa de raiz. Legal? Micorrizas. Olha aqui. Chama de ectomicorrizas, porque está fora. Olha o que aconteceu. As raízes, as hifas seguram as raízes, pegam os nutrientes e mandam para as plantas. Em troca, as plantas dão glicose para o fungo. Uma relação mutualística. Eu te ajudo e tu me ajudas. Beleza? Tranquilo? Então é uma relação mutualística. Então nós vimos agora, nós acabamos de ver, fungos sendo parasitas, causadores de doenças. Nós vimos a digestão extracorpórea, vimos a função mutualística do fungo. Então, ok? Vamos lá. Fungos amensais. Lembra que eu havia comentado? Amensalismo é uma relação desarmônica, né, interespecífica, desarmônica, onde o fungo elimina a substância tóxica que inibe o crescimento bacteriano, né, chamado amensalismo ou antibiose. Por isso que o nome vem antibiótico. Então, olha aí, mais uma função do fungo. Fungo amensal. Legal? Muito bom. Vocês perceberam que quando a gente estuda fungo, né, ele tem uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande. Legal? E isso é ocasionado por causa das pressões ambientais. Então, a partir desse momento, que é preciso que você entenda todas essas relações e essas características fundamentais que nós vimos nesses organismos tão importantes. Muito bem. Agora, nós vamos ver uma classificação. Essa classificação é a mais moderna classificação de fungos. Pegaram os fungos e classificaram em 4 filos. 4 filos. Ó, Chytridiomycota, também chamado de Chytridiomyceto, né? Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota.
Então o que é importante? Você entender aqueles fungos que nós estamos acostumados a comer, aqueles fungos que participam de fabricação de pão, de vinho, de cerveja, você precisa pegar esses fungos e colocá-los em cada grupo, que é o que nós vamos fazer agora. Legal? Então, olha. Filo Chytridiomycota. Ó, olha como é interessante isso. Ó, são terrestres ou aquáticos? Olha que diversidade. Terrestre ou aquático? Unicelular ou multicelular? Unicelular ou multicelular? Único filo com célula flagelada. Único filo com célula flagelada. Esporo é flagelado. Por isso que antes dessa classificação, ele estava em outro grupo. Aqui, ó. Mastigomiceto. Porque mastigo significa flagelo. Entendeu? Então as suas células flageladas, olha lá, olha, a minha atenção. Se ela é flagelada, é porque ela precisa para locomover. Se ela locomove com flagelo, é ambiente aquático. Então esses fungos, eles foram classificados também por estar presente em ambiente aquático. Mas pela sua diversidade, eles podem ser terrestres também. É mole? Então olha, aqui ó. Célula flagelada, antigamente mastigomicetos, parede celular de quitina, não pode errar, reserva de glicogênio, jamais está mais do que preso isso na nossa mente, e a maioria saprófagos ou saprófitos ajudam na decomposição da matéria orgânica, ajudam a reciclar da matéria no ambiente aquático. E as hifas são cenocíticas. Cenocíticas? Tu lembra o que é isso? Cenocítica é